Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Peixoto, sou professor do Centro Universitário MEPAC e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cinética enzimática. Bem, essa aula ela vai estar disponível lá no Blackboard e a gente tem como base para essa aula o capítulo 6 do livro Princípios de Bioquímica do Leninger. Eu estou usando como base o da sexta edição, mas se você tiver o da sétima edição ou da quinta edição também não há problema. Esse tema é para os discentes do primeiro período e a gente vai discutir então um pouquinho sobre esse propósito, tudo bem? Algumas coisas são importantes nessa nossa discussão. Primeira coisa importante que a gente tinha que lembrar é o seguinte. Deixa eu colocar aqui caneta, só para a gente ir acompanhando. Então, olha só. O que você está visualizando aqui é uma proteína. E por que você está visualizando isso? Porque a gente sabe que quase todas as nossas enzimas têm a base proteica, não é isso? É constituído por proteínas, então são proteínas. E aqui você está visualizando a proteína na sua forma 3D, então é a sua forma terciária, né? Onde a gente está vendo aqui, ó, em azul, alfa-hélice, onde eu estou circulando, uma outra alfa-hélice. Então é uma molécula que contém várias alfa-hélices, mas também contém a folha beta preguiada. Tudo bem? Quando a gente visualiza então essa interação entre estruturas alfa-hélices, folhas beta-preguiada e a sua estrutura primária, a gente está observando então, claro, a estrutura terciária de uma proteína. Mas o que eu quero mostrar aqui além disso? Eu não sei se você está começando a perceber, mas existem duas bolotinhas, duas bolinhas representadas também nessa imagem. E essas bolotinhas elas servem justamente para auxiliar na conformação tridimensional da proteína e, consequentemente, na sua função. E o que representa essas bolotinhas? Bem, essas bolotinhas são chamadas de cofatores, que são íons inorgânicos que auxiliam na estrutura 3D da proteína e, consequentemente, na sua função. Nós temos vários íons que fazem parte de estruturas 3D da proteína. Então, são vários íons cofatores que ajudam e que são essenciais na realização catalítica da enzima. Então, a gente tem cobre, ferro, potássio, manganês, magnésio, molibdênio, níquel, zinco, etc. Tudo bem? E aqui tem alguns exemplos das enzimas que precisam destes cofatores para funcionar. Além de cofatores, é legal a gente lembrar também das coenzimas. Diferente dos cofatores, as coenzimas elas são moléculas orgânicas ou metalorgânicas. E aí, elas também fazem parte, entre aspas, né, da estrutura tridimensional da proteína, facilitando ou ajudando na conformação tridimensional e, consequentemente, na função desta enzima. E aí a gente tem várias coenzimas, a biosina, coenzima A, flavina, lipoato, nicotinamida, né, o tetrahidrofolato, a tiamina, que são coenzimas que fazem parte da estrutura 3D da proteína, da enzima, né, e consequentemente auxilia na sua função. Claro, se você não tiver a coenzima ou o cofator, a enzima ela deixa de funcionar. Então, essas coenzimas elas são específicas da mesma forma que o cofator para as enzimas. Se você retira uma das duas, ou a minha enzima tinha uma coenzima. E se você retira a enzima ela deixa de funcionar, ela não pega uma outra coenzima não. Da mesma sorte o cofator. Se você retira lá o íon, consequentemente a enzima ela deixa de funcionar porque ela muda a sua estrutura tridimensional e, consequentemente, perde função. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Outra coisa importante, e aí é a nossa primeira observação, toda vez que a gente pensar nas enzimas, a gente tem que pensar nelas como sendo catalisadores. Isso significa que elas vão auxiliar e fazer com que a reação química aconteça de forma mais rápida do que ela aconteceria na ausência das enzimas. Uma outra observação importante, com exceção de pouquíssimos RNAs catalíticos, todas as nossas enzimas elas são proteínas.
Então a gente só vai ter dois grupos. Ou as enzimas serão de base proteica ou serão RNAs catalíticos. E por fim, as enzimas elas são classificadas de acordo com o tipo de reação que elas catalisam. Como assim? Você vai perceber nesse quadro que nós temos 6 diferentes classes de enzimas, que vão desde as oxidorredutases até as ligases. E aí é interessante a gente lembrar tanto do número quanto do nome da classe. Porque muitas vezes, se você olhar num artigo científico ou se você olhar, sei lá, no mapa metabólico, você vai perceber que existirá números que classificam as enzimas. Então, toda vez que você encontrar o número 1 lá, a gente tem que lembrar que é uma enzima oxidorredutase. E o que ela faz? Claro, transferência de elétrons. Se você olhar para o número 2, são as transferases, então fazem reação de transferências de grupos. Número 3, hidrolases, reação de hidrólise. E aí, claro, ela vai usar grupos funcionais, né, junto com a água. O número 4, as liases, que servem como clivagem de carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio. As isomerases, que são transferências de grupo dentro da mesma molécula. E as ligases, formação de ligação carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio e carbono-nitrogênio. Tudo bem? Para essas ligases, na maioria das vezes, a gente vai ter o ATP como sendo responsável pela formação ou fornecimento energético. Mas isso não é uma obrigatoriedade, porque a gente pode ter outros cofatores similares. Tranquilos? Além disso, uma outra coisa importante que a gente tem que pensar é nessa imagem. Dá uma olhadinha para ela que você vai perceber algumas coisas que são legais. Primeira coisa é o seguinte, isso que está em azul claro representa para a gente a nossa proteína e ela tem uma região, que eu estou até circulando aqui, que está em vermelho para você na imagem, ó, que a gente chama de sítio ativo ou sítio catalítico. Esse sítio ativo ou sítio catalítico é o local da molécula, da enzima, responsável pela reação química, ou seja, o nosso substrato, que eu também estou colorindo aí, ó, pegando, circulando em vermelho, ele vai justamente entrar nesse sítio catalítico, nesse sítio ativo, para que a reação química aconteça. Tudo bem? É importante a gente lembrar o seguinte, muitas pessoas acham que o substrato ele interage de forma complementar ao sítio ativo da enzima. E isso não é uma verdade. Isso era uma verdade até alguns anos atrás, mas hoje a gente sabe que isso não é verdade. Outra coisa que não é verdade, não é sempre que o ATP fornecerá energia para que a reação química aconteça. Isso também não é uma verdade. Existem outras fontes energéticas para que a reação química aconteça de forma favorável, ou seja, de forma mais rápida. Tudo bem? Então, na maioria das vezes, o sítio catalítico da enzima, ele é complementar, na maioria das vezes não, em todas as vezes, né? O sítio catalítico da enzima, ele vai ser complementar ao estado de transição do substrato. Tudo bem? Então, não é complementar ao substrato, mas ao seu estado de transição, e a gente vai ver isso, como é que isso acontece agora mesmo. Tá bom? Tranquilos? Até aqui acho que tá legal, né? Vamos continuar. Qual é a imagem que você tem que ter quando a gente pensa no mundo enzimático? Esse videozinho, e eu vou parar ele algumas vezes para você perceber, mostra uma partezinha de uma célula. Então olha a quantidade de enzimas, que são essas proteínas, e essas bolotinhas em vermelhos, claro, representam as moléculas, ou seja, os substratos no qual entrarão no sítio ativo para sofrer a reação. Então você está vendo aqui várias enzimas, isso aqui são enzimas que representam o ciclo do ácido cítrico, e essa é uma enzima importante. E olha que bacana que é isso, ó. Parei aqui para você entender. Essa é a molécula que está sofrendo ou que sofrerá a reação catalítica, e isso que está em preto e em azul são aminoácidos que fazem parte do sítio ativo da enzima. Esses bastões que estão surgindo, ó, são as ligações fracas entre o sítio ativo da enzima e o substrato. Perceba que existe interação, então, entre o sítio ativo da enzima e entre o substrato, e além disso, o sítio ativo da enzima, ele literalmente se locomove, ele mexe, ó. E mexer, e essa interação química, esse conjunto de interação química, mais esse ajuste induzido, são os principais mecanismos de fornecimento energético para que aconteça o processo de reação química. Perceba que nesse caso a gente não está tendo energia proveniente do ATP, como muitas pessoas pensam, mas ao contrário disso é simplesmente reações que estão acontecendo entre
o sítio ativo da enzima e o substrato. Então são várias reações que vai acontecendo para a gente modificar o substrato, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, obrigatoriamente a enzima tem que ficar exatamente do mesmo jeito que entrou na reação. Então, quando a enzima ela participa da reação, ela pode até doar partes de moléculas, né, elementos químicos, etc., mas depois, quando a reação acaba, esses elementos químicos têm que voltar para a enzima, fazendo com que a enzima tenha exatamente a mesma conformação quando ela entrou na reação química. Tudo bem? Então, perceba que essas reações que a gente acabou de visualizar, elas são importantes nesse processo. Então, olha só, quando a gente pensar em quais energias a gente está observando para que a reação aconteça, anota essa frase que ela é importante. A energia de ligação é a principal fonte de energia utilizada pelas enzimas para a diminuição da energia de ativação das reações. Tudo bem? Então essa energia de ligação entre o sítio ativo e o estado de transição do substrato seria a principal fonte energética livre utilizada pelas enzimas. Tudo bem? Outra coisa importante é, o que significa energia de ativação ou energia... O que é isso? Então, esse gráfico é um gráfico que mostra pra gente um diagrama de coordenadas da reação química enzimática. Deixa eu pegar a caneta novamente para eu te mostrar algumas coisas. O que a gente está visualizando aqui? Ó? Esse S que eu estou circulando agora, ele significa pra gente o substrato. E esse P significa os produtos. Esse gráfico em pretinho é o estado de transição, né? Ou seja, é a energia livre necessária para que o substrato seja convertido em produto. A gente entende isso como energia livre de Gibbs. E essa energia livre, ela pode ser classificada de duas formas, e a gente vai visualizar isso já no nosso próximo slide. E aqui eu quero te mostrar uma coisa que é importante. A variação da energia, que é do estado de transição até o estado fundamental, onde a gente tem os produtos, a gente vai entender como variação de energia de Gibbs. Tudo bem? Do substrato até os produtos. Se o substrato tiver uma quantidade energética maior do que os produtos, significa que o ΔG, por definição, ele é negativo. E aí a gente tem uma reação que a gente chama de exergônica, ou seja, que é uma liberação que acontece de forma, teoricamente, espontânea. Não significa que acontece rápido. Significa que ela acontece de forma espontânea. E o que a enzima vai tentar fazer? Diminuir essa variação energética, fornecendo então energia a partir das ligações fracas do sítio ativo com o substrato, para que a reação aconteça de forma rápida. Então, quais são as três características que a gente tem que lembrar desse processo? Então, uma outra observação. Quando a gente pensa na energia livre de Gibbs, o que ela expressa? Ela expressa a quantidade de energia capaz de realizar trabalho. E aí a gente tem duas características. Ou ela será exergônica, significa que ela vai liberar energia, e aí obrigatoriamente o ΔG dela é negativo, tudo bem? Ou ela pode ser classificada como endergônica. E aí, na verdade, em vez dela liberar energia, é como se o sistema recebesse energia. E aí o ΔG dela será, a variação de energia de Gibbs, será positivo. Uma outra característica importante é a entalpia, que significa que é a quantidade de calor do sistema. E aí, quando a gente pensa em entalpia, a gente tem também duas observações. Se a reação for exotérmica, significa que ela vai liberar calor. E o ΔH, H de entalpia, é negativo. Se for endotérmica, a reação é uma reação química que, em vez de liberar calor, ele vai captar calor para o sistema. E aí o ΔH é positivo. Então, ó, quando a gente pensa na energia livre, a gente está pensando em reações exotérmicas. Desculpa. Em reações exergônicas e endergônicas. E quando a gente pensa em entalpia, a gente está pensando em reações exotérmicas e endotérmicas. Tudo bem?
A outra característica importante nesse processo é o que a gente chama de entropia, e aí a gente tem como símbolo o S. Tudo bem? E o que significa entropia? É uma expressão quantitativa da aleatoriedade ou desordem do sistema. E aí você vai perceber agora mesmo que a enzima, na verdade o sítio catalítico da enzima, tem por definição uma capacidade de diminuir a entropia. Tudo bem? E quando você diminui a entropia, significa que você está organizando o sistema. Você está diminuindo a desordem do sistema. Tudo bem? Essas três observações elas são importantes e depois você dá uma repassada nelas, porque a variação de Gibbs, a entalpia e a entropia são fundamentais para que a gente consiga compreender o resto do processo. Beleza? Então, voltando, quando a gente olha então para um ΔG negativo, significa então que a quantidade de energia dos produtos é menor do que a do substrato. Nós falamos, voltando lá, ó, que a gente tem uma reação exergônica e é uma reação que vai liberar energia. Tudo bem? Tranquilos? Bonitinho. O que a enzima faz? Nossa, a enzima ela vai criar uma situação que vai diminuir a variação de energia livre. Essa diminuição da variação de energia livre faz com que a reação aconteça de forma mais rápida. Tudo bem? Fácil demais, né? E aí, olha só, essa imagem também ela é muito legal porque ela mostra justamente essa característica. Perceba que aqui a gente está vendo a enzima. Essa região da enzima ó, é justamente o sítio catalítico. E aí perceba então que a glicose mais um ADP aí estão fazendo parte desse sítio catalítico. Se você perceber, houve mudança conformacional. Então, ó, essas duas partes se aproximaram da enzima. Então, houve mudança conformacional. E é justamente essa mudança conformacional, graças às reações fracas ou às ligações fracas existentes entre sítio catalítico e entre o substrato, é que vai fornecer energia. Então, ó, muito do poder catalítico das enzimas provém basicamente da energia livre liberada na formação de muitas ligações fracas e interações entre a enzima e seu substrato. E aí entenda que essas interações estão acontecendo no sítio ativo da enzima, ou também chamado de sítio catalítico. Essa energia de ligação contribui tanto para a especificidade como também para a catálise, ou seja, para que o sítio catalítico da enzima funcione. Tudo bem? Então, interações fracas são otimizadas no estado de transição da reação. E aí perceba, ó, anota isso. Os sítios ativos da enzima são complementares não ao substrato por si mesmo, mas ao estado de transição pelos quais os substratos passam ao serem convertidos em produtos durante a reação enzimática. Então perceba que aquela ideia-chave fechadura, ela não interessa mais pra gente. Ou seja, essa figura eu acho que ela fica bastante clara. O que você está vendo aqui? Substrato, o estado de transição do substrato e os produtos. Beleza. A gente está observando aqui que é uma reação exergônica. Tudo bem? Se o substrato fosse complementar ao sítio ativo da enzima, o que a gente ia perceber? Que o substrato iria ser estabilizado pelo sítio ativo da enzima. E a gente quer exatamente o contrário. E aí, significa que a variação de energia, e aí eu quero que você olhe para o azulzinho, quando o substrato ele é complementar ao sítio ativo, vai ser muito maior do que simplesmente se a reação fosse não catalisada. Olha o pretinho. Então, essa variação de energia ser muito maior significa que, ao invés da reação acontecer, ela não aconteceria, ou seria muito difícil para acontecer, porque a gente estaria, na verdade, estabilizando o sistema. Agora, olha para a letra C. Se a enzima for complementar ao estado de transição, então você tem a enzima representada por azul, o nosso substrato, que é esse bastão, então você está no complexo enzima-substrato, e agora sim, ó, a enzima
e aí claro, né, o sítio ativo da enzima sendo complementar ao estado de transição. O que a gente está visualizando? Uma diminuição da energia de ativação quando a gente tem o complexo enzima-substrato, sendo que o substrato é sendo que a enzima é complementar ao estado de transição do substrato. Isso significa então que você diminui a energia livre e, consequentemente, você faz com que a reação química aconteça de forma acelerada. Tranquilos? Fácil demais. Mas o que a gente tem de quanto pensamos nas velocidades de reação e não de uma reação química? A gente sempre vai ter que ter essa imagem na nossa cabeça. Ó. Primeiro a enzima, e aqui a gente vai pensar no processo de enzima total, mais o substrato. Quando esses dois juntar, isso vai formar o complexo enzima-substrato. Esse complexo se converte em enzima mais produto, e depois a dissociação da enzima mais o produto. Lembra que essa enzima, lá no seu sítio ativo, forneceu energia para que a reação química aconteça, e quando a reação química aconteceu, ela tem que ser exatamente igual a seu estado inicial. Tudo bem? Fácil demais, né? Vamos entender de forma bastante simples esse processo acontecendo. Então, olha só. Quando a gente pensa na velocidade e no equilíbrio das reações, ela tem por definições reações termodinâmicas precisas. Ou seja, a constante de equilíbrio sempre será uma relação dos produtos dividido pela concentração dos substratos. Então, sempre isso é uma constante. Então, a gente sempre vai pegar os produtos e dividir pelo substrato e a gente vai ter, então, a nossa constante de equilíbrio. Mas o que isso quer dizer? Algo parecido com isso. Dá uma olhadinha nisso. Ó. Aqui eu tenho um experimento bastante simples onde eu vou visualizar 3 momentos. Esse é o nosso primeiro momento, e aqui embaixo o segundo, e o terceiro. Vamos analisar o primeiro momento. Nesse primeiro momento eu tenho uma quantidade constante de enzimas, ou seja, 4. E tenho aqui uma quantidade X de substratos. Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tenho 25 bolinhas de substrato. Quando a enzima interage com um substrato, nós vamos ter o complexo enzima-substrato. Imagine esta situação em que eu tenho 25 bolinhas de substrato e 4 bolinhas que representam as enzimas. Se apenas a gente observar esse primeiro momento, uma enzima interagindo com um substrato, qual será a minha velocidade máxima? A minha velocidade máxima será 25% da possibilidade total. Como assim? Ué, porque a minha velocidade máxima tem que ser ou tem que estar diretamente relacionado com a ligação enzima-substrato. Nesse exemplo aqui, ó, das 4 enzimas, somente uma está no momento de transição enzima-substrato. Agora, olha para o segundo momento que você vai entender isso de forma mais clara. O que eu fiz? A quantidade de enzimas manteve a mesma, mas eu dobrei a quantidade de substrato. Então, em vez de eu ter 25, agora eu tenho 50 bolotinhas. E agora, houve uma maior chance do substrato interagir com a enzima. Nesse caso agora, olha, eu tenho 2 sítios ativos ocupados, enquanto 2 ainda não encontrou o seu substrato. Se eu tenho 2 sítios ativos ocupados, significa que eu tenho 2 complexos enzima-substrato num total de 4. Então, qual seria a minha velocidade máxima? 50% da capacidade total. Olha para o momento 3. Eu continuei ainda com as minhas 4 moléculas de enzima e ainda adicionei um pouco mais de substrato. Então, eu tinha 25, agora 50, e por fim, 75. Perceba que nesse momento eu vou ter 3 enzimas formando o complexo enzima-substrato. Então, qual seria a velocidade média, ou máxima, desse processo? Nossa, se eu tenho 3 de 4 possibilidades, a minha velocidade máxima é de 75%
daquilo que poderia ser. Ah, Léo, então a minha velocidade máxima vai depender do estado em que a enzima está ligada ao substrato? Exatamente. Se todas as suas enzimas estiverem linkadas ao substrato, significa que você tem, teoricamente, a velocidade máxima. Se uma enzima não estiver trabalhando, você tem uma velocidade quase máxima. Se a metade das enzimas estiverem trabalhando, você tem a metade da velocidade máxima. E assim sucessivamente. Certo? Então, perceba que a gente sempre vai colocar, pelo menos em teoria, uma relação em que você vai ter uma quantidade muito superior de substrato quando comparado com enzimas. E essa relação muito superior de substrato quando comparado com enzima é que vai nos dar a ideia da velocidade máxima da reação. E aí ela sempre tem que estar nesta ordem. Se todas as enzimas estiverem formando complexo com o seu substrato, significa que você tem a velocidade máxima. Se você tem metade das enzimas tendo relação com um substrato, você tem 50% da velocidade máxima e assim sucessivamente. Tranquilos? Acho que você entendeu. Então, quando a gente pensa na velocidade, a gente está pensando na constante de equilíbrio vezes a concentração do meu substrato. Quanto maior for a quantidade de substrato, significa que maior será a minha velocidade máxima. Então a relação ela é maior substrato, maior velocidade máxima. Isso considerando sempre que a quantidade de enzimas é constante. E normalmente é dentro de uma célula. A velocidade a concentração enzimática ela é mais ou menos constante mesmo. Então a gente sempre vai ter muito mais substrato e partindo da ideia que todas as enzimas estão linkadas ao substrato, nós teremos então o que a gente chama de velocidade máxima. Tranquilo?